Boa noite, queridos amigos. Que a paz de Jesus possa envolver o coração de cada um de vocês. É mais uma noite que estamos aqui com a divulgação do Evangelho, da Palavra de Jesus, através do Grupo Espírita Aprendiz do Evangelho. Vamos estar recebendo hoje o nosso companheiro Aloysio, né, que já há um bom tempo colabora com a gente, divide seus conhecimentos com a gente, né, Aloysio? Isso mesmo, Marcos. Né? É uma troca, né, constante de conhecimento. E como de costume, antes de iniciar a palestra, a gente sempre faz uma leitura. Eu vou estar lendo uma mensagem do livro Minuto de Otimismo. Não alimente a ideia de que a leitura não possui mais valor para você. Nossa mente, como o nosso corpo, necessitam ser constantemente exercitados para manter-se em pleno funcionamento. Não esqueça, máquina parada enferruja mais rápido, né? Então, o exercício da oração, né? O exercício da leitura, do pensamento, que vai deixar nosso cérebro ativo, nosso corpo saudável. Então, vamos todos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo, em primeiro lugar, pela oportunidade de estarmos todos juntos, dividindo conhecimento, dividindo informações, as luzes do Evangelho, fatos que nos trazem bem-estar, nos trazem qualidade de vida. Então, que cada um de nós possa estar recebendo a luz necessária para o bom entendimento, que durante essa prece também possamos estar lembrando de todos aqueles nossos irmãos de caminhada, que estão passando por necessidades, a gente sabe, pelo problema de saúde, outros tantos com problemas financeiros. Então, que todos possam estar recebendo nesse momento da prece uma porçãozinha de luz, e que durante a palestra essa luz se esparja também, envolvendo a todos esses irmãos. A quem quiser colocar um copinho de água fluidificada aí do lado do seu telefone para estar assistindo a palestra, com certeza a espiritualidade vai estar fluidificando de acordo com a necessidade de cada um. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino de amor e paz, seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso do corpo e do espírito nos dai hoje e sempre, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, à medida que nós vamos também perdoando os nossos devedores e ofensores. Não nos deixando assim cair nos domínios das tentações, livra-nos, Pai, de todo mal. Que é só teu poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Assim seja. Agora nós convidamos o nosso irmão Aloysio. Antes dele passar a mensagem dele, ele vai falar alguma coisa também do trabalho de divulgação dele da doutrina, né, Aloysio? Que é através do YouTube, né, e outros canais que ele vai passar. Assim, para quem não pode, né, não tem o tempo para ver as palestras na hora certa que ela é divulgada, vai encontrar nos canais que ele vai passar para vocês, tá? Seja bem-vindo, Aloysio. Muito obrigado, Marcos. Agradeço imensamente o convite da casa, uma casa que a gente tem um carinho enorme e a gente sente uma saudade de estar lá presencialmente, mas nesse momento aqueles irmãos que já conhecem o grupo GEAP, Aprendizes do Evangelho, é uma casa de coração que sempre nos recebe com muito amor, com muito carinho, que a gente possa se imaginar neste momento lá, no momento que a gente estiver fazendo a nossa palestra. E, Marcos, na verdade é o seguinte, nós, nesse momento de pandemia, a gente teve que se reinventar, tivemos que se reinventar e começar a fazer algum trabalho virtual. A gente já tinha algum trabalho que a gente vinha fazendo muito modestamente no nosso canal do YouTube, que antigamente chamava-se Aloysio Sônego e agora passei para Reflexões Aloysio. É um canal que eu tenho no YouTube e tem várias palestras que nós já fizemos virtualmente, tem uma presencialmente também lá que nós fizemos, meados do ano retrasado, e tem além disso, nesse canal do YouTube, várias e diversas palestras de Jerônimo Mendonça, que foram resgatadas de fitas cassetes que o Roberto Carioca
fazia, o Jerônimo vinha em Araraquara sempre nos seus aniversários, que era 1º de novembro. Então, de 86 a 89, tem várias palestras que o Roberto Carioca, com o seu gravador, gravava as fitas cassetes, e depois o nosso querido Ariovaldo, lá do Eurípides Barçanufo, pegou essas fitas e transformou em mídia MP3, e o Vitor, meu filho, juntamente com a namorada dele, passaram para a mídia MP4 e disponibilizaram, tanto no meu canal, Reflexões Aloísio, como no Aprendiz do Evangelho, como também no Instituto Eurípides Barçanufo. Essas palestras estão lá para aquelas pessoas que queiram conhecer as palestras que o Jerônimo fazia e que são muito atuais. Se a gente ouvir uma palestra do Jerônimo, a gente vai ver que parece que ele está falando para hoje, para os nossos dias, para as nossas dificuldades. São apenas áudio que eles colocaram imagens de natureza, mas é uma forma muito importante, porque às vezes você está fazendo ali um trabalho ali e consegue estar ouvindo também as mensagens que ele está passando. Envolvido por esse trabalho, a gente acabou se envolvendo cada vez mais. E aí a gente acabou entrando numa outra rede social, que é o Instagram, que é esse @ que tem na frente do meu nome, reflexões.aloísio. E nesse Instagram eu tenho feito toda manhã uma postagem de uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria. Uma mensagem que eu gravo, e todo dia, logo pela manhã, sai uma mensagem, um áudio da mensagem do dia do livro Minutos de Sabedoria. E todo dia, de segunda a sexta, às 10 da noite, a gente está fazendo a leitura e reflexão, também pelo Instagram, reflexões.aloísio, leitura e comentário do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. Nós pegamos esse livro do Jerônimo, autografado pelo Jerônimo, ou seja, ditado, né, porque o Jerônimo não tinha movimentos de mãos, nada disso, mas ele ditou para Maria Luísa, autografou para mim, e a gente tem feito esse trabalho de segunda a sexta, às 10 da noite. Aqueles que estiverem em Instagram, é só acompanhar o nosso perfil lá, reflexões.aloísio, e todo dia, às 10 da noite, a gente está fazendo uma reflexão e uma mensagem muito oportuna. E, além disso, Marcos, todo dia, no final das nossas reflexões, a gente sempre faz um momento de prece, de vibrações. É o momento que a gente convida as pessoas para virem, então, participar na hora, para fazer uma prece para um ente querido, para uma pessoa que está com doença, tudo mais. E aí, se você fala, Marcos, Luiz, eu não tenho Instagram, como que eu faço? Não tem problema, se você não tiver Instagram, você pode ir no meu canal lá do YouTube, que todo dia eu passo essas mensagens, esses vídeos, para o canal do YouTube. Então, você que não tem Instagram, você pode assistir pelo YouTube. Vai lá, vai estar sempre Jerônimo Mendonça, palestras e lives. É nesse playlist do YouTube. Então, dá para acompanhar as mensagens que estão lá também. Mas aqueles que tiverem Instagram, que quiserem se aventurar, eu falo, gente, o Instagram é uma ferramenta muito gostosa, porque é uma ferramenta que permite uma interação. Nós estamos aqui conversando, Marco, tem alguns amigos, né, que estão acompanhando a gente, mas você vai encontrar também ali, as pessoas vão comentando, vão fazendo comentários e a gente vai falando, conversando com as pessoas. É muito gostoso, muito prazeroso. Formamos uma rede de amigos pelas redes sociais, então é uma alegria poder contar com aqueles irmãos que quiserem também nos acompanhar por essas redes sociais. Perfeito. É isso aí. Seja bem-vindo, então, agora para a nossa reflexão, a nossa palestra. Tá certo, Marcos. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pelo convite, em nome da casa, né? E estamos aqui, toda vez que precisar, estamos à disposição. Muito grato. Bom, boa noite, queridos amigos, queridos companheiros de Ideal Espírita, do GEAP, Kardec, Grupo Espírita, Aprendizes do Evangelho. Aprendizes do Evangelho somos todos nós. Nós, na condição de aprendizes do Evangelho de Jesus. E como eu falei para vocês, queridos amigos, vamos nos imaginar presencialmente lá no grupo, lá no salão, aquele salão maravilhoso que nos aconchega a todos, aquelas energias com a equipe espiritual. Vamos então imaginar que nós estamos lá naquele momento, e vocês estão me vendo aqui apenas como se eu estivesse lá naquele local. E é assim que a gente tem que se sentir. Queridos amigos, nós trouxemos um tema para as nossas reflexões, que por sinal eu fui convidado
por um grupo lá do Rio de Janeiro, chamado Café com o Evangelho, que eles fazem a leitura de trechos do Evangelho todo dia às 7 da manhã pelo YouTube. Café com o Evangelho. E eu fui convidado para a próxima sexta-feira, às 7 da manhã, estar presente lá com eles ao vivo, para fazer uma reflexão exatamente sobre esse tema, pacifica sempre. Aí eu pensei comigo, eu falei, olha, não tem momento melhor porque a gente fazer a nossa reflexão antecipadamente. Porque aí eu fazendo o estudo para essa palestra de hoje, auxilia e muito o trabalho, o estudo que a gente vai estar fazendo junto com o pessoal do Café com o Evangelho. Aí eu pensei, ótima ideia. Por quê? De repente, ideias que forem surgindo aqui na nossa reflexão, na nossa palestra, vai servir de argumentos para algumas situações que os nossos companheiros vão estar apresentando lá para a gente. Então, lá eu não vou estar sozinho, lá vou estar com mais 2 pessoas. Então, no trecho que nós vou estar passando para vocês, é o trecho que eu vou estar discutindo com eles. Então, a gente está em primeira mão, né? Estão dando um spoiler do que nós vamos conversar na próxima sexta-feira. Aqueles que acordarem cedo, que quiserem assistir conosco, vão lá, então, no Café com o Evangelho para ver essa reflexão. Pacifica sempre. Esta mensagem, ela está contida na revista O Reformador, vejam só que interessante, de fevereiro de 1960. Há exatamente 61 anos, queridos amigos, fevereiro de 1960, mensagem que está 61 anos atrás, pelo Espírito Emmanuel, só que atualíssima, vocês vão prestar atenção e vocês vão ver quão atual é esta mensagem. Começa a mensagem com uma citação do Evangelho. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esta passagem do Evangelho de Jesus faz parte do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. As bem-aventuranças que quando Jesus subiu ao monte, ele veio e trouxe a nós as bem-aventuranças. E Simão Pedro de Lima, aqueles que não conhecem, eu recomendo, amigos, sigam, procurem Simão Pedro de Lima, as bem-aventuranças. Vocês vão ver que coisa maravilhosa, a explicação detalhada. Ele vai passando para nós como se fosse degrau a degrau das bem-aventuranças até a gente conseguir chegar na última bem-aventurança, que é de sermos na condição de pacificadores. Então, o Simão vai colocar para nós, por exemplo, bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque darão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque receberão misericórdia. E bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E aí, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E o Simão Pedro de Lima, ele vai colocar uma situação muito interessante, muito própria. Que ele fala assim, para conseguir estar na condição de pacificador, nós já teríamos passado por todos os degraus das bem-aventuranças. Sermos humildes, sermos puros de coração, sermos resignados, sermos mansos, termos sedes de justiça, misericordiosos, até finalmente atingirmos a condição de pacificadores. E vejam, quando a gente coloca essa situação de sermos pacificadores, nós não estamos aqui dizendo que é uma situação fácil. Pacificador é aquele que promove a paz. Mas vejam como que é interessante. Para eu atingir a condição de pacificador, eu tenho que ser, primeiramente, todas as outras questões da bem-aventurança, inclusive ser pacífico. Ser pacífico, ou seja, não devolver o mal com o mal. E vejam a situação.
sermos pacíficos não significa que já atingimos a condição de pacificadores, de estarmos em plena paz. A condição de pacificador é a condição do nosso Mestre Jesus. E agora eu vou ler para vocês e fazermos juntos as nossas reflexões desse texto, que diz assim: pacifica sempre. Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, serena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, serena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Vejam então, quem de nós não está passando por dores? Sejam dores físicas, sejam dores morais, sejam dores emocionais, aquelas dores da alma. Essa situação que nós estamos vivenciando por conta do isolamento, por conta da pandemia, trouxe uma verdadeira revolução dentro da gente. Muitas dores que estavam lá contidas vieram à tona e a gente não soube como resolver isso. Então a gente passa por situações de angústia, de medo, de desespero, de ansiedade, porque a gente não sabe as situações porque vamos passar, ou se é que já não passaram, como alguns irmãos nossos, que tiveram entes queridos, que partiram para o plano espiritual. Então vejamos bem a recomendação de Emmanuel. Por maiores que sejam as dores que te aflijam, serena-te na oração, calma, e pacifica os quadros da própria luta. Quando a gente entra em prece, quando a gente entra em oração, a gente consegue estar num estágio de paz. Um estágio não de uma paz intensa, mas a gente consegue entrar em sintonia com a espiritualidade. Então a gente consegue receber dos bons amigos espirituais todas as emanações fluídicas que eles nos enviam. A oração é uma poderosa vacina que a gente pode e deve utilizar preventivamente para lidarmos com as aflições que nos atingem, sejam dores físicas ou dores morais. Então, recorremos, sim, à oração para pacificar os quadros da luta interna que estamos tendo. Seja da luta física contra uma doença, seja em relação ao desemprego, seja em relação à perda de um ente querido, seja em relação às dores da alma. A oração é a vacina que vai nos imunizar contra os males do mundo. A vacina física, importantíssima contra os males físicos. A oração, a vacina que vai nos auxiliar a nos dar a imunidade necessária para a gente conseguir passar por esses momentos com tranquilidade, com serenidade e em paz. Uma paz relativa. Emmanuel continua dizendo para nós: se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Gente, a gente é humano. A gente não atingiu a condição de anjo, de angelitude, essa condição espiritual que os grandes espíritos já conseguiram. Então, para a gente desculpar, às vezes é muito difícil. É muito difícil. Mas o Divaldo sempre coloca de uma forma muito clara para a gente. Que sejamos nós as pessoas que vamos desculpar do que termos que receber a desculpa, ter o perdão. Nós, preferível que nós perdoemos as faltas que os outros nos cometem contra nós, do que se fôssemos nós que tivéssemos que pedir perdão pela falta cometida contra algum irmão. E vejam, essa desculpa é difícil, mas ela tem que vir de uma forma leve, para que a gente tire esse peso do nosso coração. Não guardarmos mágoas, não guardarmos ressentimentos, não guardarmos sentimentos menos dignos. Porque a gente acaba se aprisionando toda vez que a gente guarda um ressentimento, guarda uma mágoa. E vejam a palavra ressentimento, já falei várias vezes, inclusive nesta casa. O que é ressentir?
é sentir novamente aquilo que aconteceu no passado. Significa que a cada dia eu estou remoendo, ruminando, revivendo situações pretéritas. Então, a melhor forma é desculpar. Não significa que nós vamos esquecer. Esquecer já é difícil, só se a gente tivesse um problema de amnésia. Uma pessoa fez alguma coisa para você, não dá para você esquecer o fato. Mas se você conseguir desculpar, tirar o peso e colocar-se que às vezes na situação daquele irmão, porque às vezes ele agiu de uma forma não tão com aquela intenção que a gente achou que ele teria agido para conosco. Se a gente tivesse talvez no lugar dele, certamente a gente poderia fazer pior. Então não compete a gente julgar um irmão que errou, que nos ofendeu. Vamos desculpar, vamos tirar esse peso das nossas costas, que é fundamental para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. E nós estamos aqui para progredir. Continua o texto. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Quem de nós nunca foi objeto de calúnia? Calúnia, diz que a calúnia verdadeira não é calúnia, né? É um comentário sobre um fato corriqueiro que você de repente fez. Mas muitas vezes nós podemos ser ofendidos, sermos caluniados, falarmos que nós fizemos tal coisa. Aí eu falo uma coisa para vocês. Como que está a nossa consciência? Se a pessoa... Eu lembro uma frase, parece que o Emmanuel teria dito para o Chico mais ou menos assim. Se alguém te fala alguma coisa de você, se isso é verdadeiro, você não tem do que reclamar. Se não é verdadeiro, siga em frente. A essência é essa, não lembro exatamente a frase, mas a essência é essa. Então vejam, a pessoa te caluniou, falou mal de você, levantou uma falsa história que você teria feito aquilo outro. Se você não fez, se a tua consciência está tranquila, aí é o problema de outro que te caluniou. Então o que ele fala? Se alguém te calunia, pacifica servindo, fazendo alguma coisa, agindo. De nada adianta a gente querer tirar a limpo, às vezes, alguma situação. Não, eu não levo o desaforo para casa, a pessoa falou para mim, é isso, eu vou lá e falo poucas e boas. A gente sempre costuma dizer que em uma discussão, ninguém ganha. Ninguém sai vitorioso numa briga, podem ter a certeza. Seja ela briga física ou de uma discussão, né? As brigas hoje em dia são mais verbais. Mas e as brigas do pensamento? Né? Lembremos dessa situação. E a briga dos pensamentos? Porque às vezes você já está um pouco mais evoluído, já não é aqueles trogloditas de antigamente que ia para as vias de fato, para a briga. Hoje você talvez seja aquele que já fala um monte de coisa. Mas o que acontece? Às vezes a gente já evoluiu um pouquinho, a gente não briga fisicamente, a gente não fala, né, que nem uma matraca, mas a gente fica reverberando nossa mente. A nossa mente fica ali, aquela ebulição. Então, mesmo a gente sabe que o pensamento tem uma força criativa muito grande. Então, se você não acerenar o teu pensamento, não desculpar o teu irmão que te caluniou, não tirar do teu pensamento aquele sentimento, você vai ficar aquilo fazendo muito mal. Continua a mensagem. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Uma pessoa te menosprezou, colocou você numa situação lá embaixo, falou poucas e boas, te jogou, digamos, modo de dizer, na lata de lixo. Aí eu pergunto, você é um lixo? Então não. Então, pacifica essa situação, entendendo que aquela pessoa, que aquele irmão que te menosprezou, talvez ele precisasse te menosprezar para massagear o ego dele. Ele precisaria, às vezes, tem pessoas que às vezes querem reduzir o outro numa situação tão para baixo dele, é uma única forma dele mostrar que ele é alguma coisa, que ele é alguém. Então, tomemos cuidado quando as pessoas nos colocam numa situação de baixa autoestima, não é?
A gente tem que valorizar, nós temos que nos valorizar, temos que trazer a autoestima sempre positiva, sempre ativa, sempre para frente. Não deixar que calúnias, menosprezo dos outros tirem o nosso brilho. Porque nós somos filhos de Deus, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, vamos entender aquele irmão que nos menosprezou, que talvez ele esteja fazendo aquilo exatamente para poder, né, superar um trauma que ele traz dentro dele, superar uma situação mal resolvida. Então, ele precisa pisar em alguém para mostrar que ele é superior. E a gente sabe, irmãos, que a morte nivela todas as pessoas. Todas as pessoas, aqueles que te caluniam, aqueles que são caluniados, que menosprezam, que são menosprezados. Então, se alguém menosprezou, vamos procurar entender, vamos colocar no lugar desse irmão. Olha uma situação que é muito comum agora, nessa fase que nós estamos passando. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. Gente, será que a gente não se irrita durante as 24 horas do dia? Certamente. Para nos irritar, o estalar de dedo, 2 palitos a gente já está irritado. Qualquer situação, você está atrasado, você está com uma situação diferente, você tem um contato com uma pessoa que está agindo diferente com você, você pensa de uma forma, o outro pensa de forma diferente, sobretudo agora, nesse momento, né, que as relações estão mais próximas, principalmente junto aos nossos familiares, a gente acaba vendo nos nossos familiares reflexos de nós mesmos. E às vezes nós não percebemos, e nós falamos de uma forma meio irritada, meio contundente. Então, qual a mensagem fala para nós? Se alguém te irrita, pacifica silenciando. E aqui a gente lembra da famosa água da paciência. Vamos imaginar uma situação, né? Alguém me irritou. Primeira coisa que tem é eu chegar e dar a resposta, dar o troco. Não, que nem eu falei agora há pouco, não leva o desaforo para casa. O que é isso? Ridículo. Frase que não tem qualquer razão de ser. Você vai arrumar confusão lá na rua e depois vai arrumar confusão em casa. Então, cuidado com essa frase, cuidado. Então, o que nós podemos fazer? Estamos aqui com a nossa água, a pessoa me irritou. Aí você vai tomar a água da paciência. Eu vou tomar, né? Eu vou tomar a água porque, graças a Deus, não estou irritado. Mas qual que é a tendência? Você segurar essa água na boca enquanto você está irritado. E só engolir a água depois que passou. Então, veja, se alguém te irrita, pacifica silenciando, ficando de boca fechada. Que, na verdade, hoje em dia, a gente tem que trabalhar... Eu comentei até numa das lives que a gente faz lá no nosso perfil, que é mais ou menos assim. A gente tem que ter olhos de cego, ouvidos de mercador e boca de siri. Como assim olhos de cego? Olhos de cego no seguinte sentido, ver pouco. Ou seja, não precisa pegar uma lupa e ficar procurando pelo em ovo, tá? Se a gente vai ficar procurando pelo em ovo, nós vamos encontrar. Então, a gente tem que ser um pouco, não ficar olhando tanto detalhe nas coisas. Ouvidos de mercador, entra por um lado, sai pelo outro. Não ficar prestando atenção em tantas situações, porque se a gente ficar dando vazão a essas situações, que às vezes as pessoas ficam falando, a gente vai se irritar. E boca de siri, que é pequenininha, falar menos. Então, silenciar, pacifica, isso tudo para quem que é que ele está falando? Para pacificar a nossa alma, para pacificar a nós mesmos. Pacifica silenciando. Aí ele vai dizer para nós ainda, o perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Perdão e trabalho. Tá? Exercermos o perdão, colocarmos no lugar do outro, termos esta empatia, fazermos uma comparação que se de repente nós estivéssemos no lugar do outro, talvez nós podíamos ter feito pior. Então, exercermos o perdão para com nossos semelhantes. Perdão e trabalho. Trabalhar para nós, para a nossa construção, para a nossa modificação, para a nossa transformação.
compreensão e a humildade, que são as vozes inarticuladas da nossa própria defesa. Compreensão, compreender aquela situação. Termos também a humildade, não querermos nos julgar superiores aos outros, não nos acharmos que estamos numa condição de quem ensina, de quem... Não, nós somos todos aprendizes. Ninguém sabe mais que ninguém. Não é porque eu estou aqui falando aqui com vocês que eu posso me dizer que eu sei mais. Eu apenas estudei o texto. Eu posso ter um pouquinho mais de desenvoltura para falar em público. Mas isso não me transforma numa pessoa iluminada, num ser de luz. A gente está tentando aprender. Ainda sequer podemos nos chamar de aprendizes. Somos meros iniciantes do processo de aprendizagem. Na escola da evolução espiritual, a gente está ainda no pré-primário. No pré-primário, no jardim da infância ainda, olhe lá, se a gente fosse pensar ainda, no jardim da infância, antes até do pré-primário. Então, somos todos aprendizes. Ele vai continuar dizendo para nós: golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Então vejam, esses golpes, né, que vão atingindo a nós, é como se fossem feridas. E se a gente não fizer essa vacina que eu falei para vocês, a vacina da oração e também da vigilância, esses golpes que a gente recebe aí fora vão machucar a gente. Aliás, tem uma mensagem no Evangelho chamada paciência, que o Espírito diz para nós assim, que a dor é como, vamos supor, a dor é difícil, eu sei. Ele fala assim, são como pequenas alfinetadas, pequenas picadas de alfinete, que por menores que sejam, por mais insignificantes que elas possam parecer, acabam por nos ferir. Então esses golpes e golpes vão abrindo feridas e mais feridas na gente, se a gente não estiver com a vigilância e com a oração presente no nosso coração. E aí ele vai continuar dizendo para nós, não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Então agora o Emmanuel está dizendo para nós, ó, não vai partir para a briga, não vai querer não leva o desaforo para casa. Então ele fala, não ergas o braço para bater. E Jesus recomenda o que no seu evangelho? Se alguém se ofende, se bate numa face, ofereça a outra face. E aí ele fala assim, nem abras o verbo para humilhar, ou seja, nem fale, porque às vezes a pessoa te ofendeu e aí você descarrega um caminhão de palavras nela, você joga a pessoa lá embaixo. Você quer humilhar de tudo quanto é jeito. Às vezes você sabe certas situações, algumas dificuldades da pessoa e você detona a pessoa. Isso é falta de amor, isso é falta de caridade. Está recomendando para nós nem brigarmos fisicamente e muito menos verbalmente. Eu vou além, nem pelo pensamento, porque o pensamento vibra essa energia. Então é importante cuidarmos do nosso pensamento, cuidarmos das nossas emoções e cuidar das nossas sensações. E o Emmanuel vai dizer para nós, diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. A gente que tem um pouco de conhecimento da doutrina espírita, nós que já sabemos que a pergunta 459 de O Livro dos Espíritos, aqueles irmãos que nunca procuraram essa pergunta, eu sempre deixo claro para vocês que é muito fácil de lembrar. A gente pega o 4 com 5 dá 9. Então a gente não esquece mais essa pergunta. Pergunta 459 diz o seguinte, interferem os espíritos em nossas vidas? E qual que é a resposta? Muito mais do que podeis imaginar. De ordinário, ou seja, de comum, podemos dizer que são eles que vos dirigem. Então vejam, diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. Às vezes uma perturbação espiritual, uma perturbação de ordem física, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, onde estivermos, que a gente tenha a serenidade de calar, de esperar, fazer uma prece, entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, pedindo para que eles possam atuar naquele momento. Toda e qualquer perturbação, seja ela de ordem emocional, física ou espiritual, gera para a gente um reflexo.
É como, por exemplo, você vê um lago tranquilo e você jogar uma pedra naquele lago. Ele vai fazer aquelas ondas de vibração. E assim acontece. Num ambiente que você estiver, uma situação que estiver conturbada, você acaba captando aquela energia. Se você estiver num ambiente e duas pessoas estão brigando, então aquilo, você fica numa situação tumultuada, mexe com o teu equilíbrio, com o teu emocional, então cala e espera, ajudando sempre. Emmanuel vai dizer ainda para nós, o tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Então, irmãos, nós estamos passando por esse momento difícil. Sim, não dá para falar que é um momento fácil. Mas vejam, o tempo a tudo resolve. E Maria disse, naquela mensagem para o Chico, que tudo passa. A Mãe Santíssima mandou essa mensagem para Emmanuel levar para Chico, que tudo passa. Então, o tempo, da mesma forma que ele sazona o fruto verde, ou seja, ele vai transformar aquele fruto verde numa fruta saborosa, altera também a feição do charco, daquele pântano. De repente pode transformar-se numa área que possa ser cultivada de uma outra forma. O tempo também, com o vento, com a chuva, com as intempéries, amolece o rochedo e cobre o ramo fanando de novas flores. Então, tenhamos esperança, tenhamos fé, que o tempo tudo resolve. Tenhamos paciência também, para que esses momentos difíceis tenhamos a certeza que eles irão passar. Emmanuel vai dizer, de uma forma mais profunda, dizendo que censura é clima de fel. Censurar alguém é como se você estivesse derramando fel na pessoa. Na verdade, a gente tem que trazer a palavra de uma forma construtiva, de uma forma que eu poderia dizer assim, que uma crítica que seja feita de uma forma construtiva, não trazendo situações que denigram a qualidade, que denigrem a situação que a pessoa está vivendo. Ele vai colocar uma questão também para nós, que azedume é princípio de maldição. Não maldição assim, digamos assim, como se estivesse rogando uma praga, alguma coisa assim. Esse azedume, se a gente está... Sabe quando às vezes a gente acorda assim, que a gente fala assim, hoje eu acordei com o pé esquerdo. Ainda bem, né? Tomara, e também com o direito, não dá para ser. Só aquelas pessoas que às vezes têm um problema no pé, claro, evidentemente. Mas assim, no sentido figurado. Você fala assim, eu já acordei assim, né? Acordei estranho. Aquele dia que você acordou estranho, você está azedo, primeira coisa que tem que fazer, faz uma prece. Faz uma prece. Entre em sintonia com o teu anjo de guarda. E por que às vezes a gente acordou assim, mal-humorado, azedo aquele dia? Será que na noite anterior eu fiz a minha preparação espiritual? Ou eu fui dormir envolto de notícias, desgraças, ou ouvindo programas menos dignos, situações menos construtivas? De acordo com aquilo que a gente está vendo, vai refletir no nosso sono. Por isso que eu recomendo sempre, antes de dormir, fazer uma pausa da sua televisão, colocar uma música suave, ler uma página de um livro, fazer uma reflexão, fazer uma meditação, aproveitar esses momentos de isolamento social para conversarmos um pouco mais com os nossos entes queridos, com os nossos familiares, com os nossos amigos, ainda que distante, um telefonema, como é que você está, como é que você vai? E no momento de dormir, fazer a preparação, fazer a sua prece. E fazer a prece, eu costumo dizer, no momento de dormir, não é deitado já na cama, né, com a luz apagada, porque é 2 palitos e você está dormindo. É se preparar antes. Às vezes sentado, fazer uma prece, uma oração, pedir que naquele momento do sono a gente possa ser encaminhado para estudos, para ajuda talvez naqueles irmãos que estão precisando das nossas vibrações, que a gente possa estar fazendo um trabalho em vez de, às vezes, ficar aí ao léu, né? Fazendo qualquer coisa talvez menos digna. Então, a forma que a gente acorda é proporcionalmente do jeito que a gente dorme.
Então, a preparação para o sono é tão importante como a preparação pela manhã. Então, se aquele dia você acordou azedo, vamos mudar. Faz uma prece. Ah, não estou conseguindo. Pega uma página de um livro. Ah, eu li, eu começo devagar. Então vai tomar um banho. Toma um banho, muda a sintonia, põe uma música, faça uma inspiração, olha para o céu, olha para o sol, agradeça a Deus pelo dom da vida. Agradeça amanhã pelo dom da vida, pela oportunidade que temos de ter mais um dia nesta encarnação. Isso é importantíssimo, sermos gratos a Deus por tantas bênçãos que Ele nos concede. E vai na mensagem dizendo ainda: onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. Tentarmos, como que a gente costuma dizer, colocar pano quente na situação. Nós não vamos estar na condição de pacificador como o nosso Mestre Jesus. Mas onde nós estivermos, que nós possamos ser um instrumento de paz, como disse a oração de São Francisco. Que eu leve a paz. Se a gente não puder levar a paz, pelo menos a gente fique de boca fechada, faça uma prece. Às vezes a gente não tem a capacidade, a condição de pacificar uma situação, mas então faça uma prece. E seja qual for a ofensa que aconteça, pacifiquemos também. E aí ele vai concluir para nós dizendo: e perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Jesus falou para nós: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como no mundo a dá. E aí ele vai dizer para nós ainda: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não venceu no mundo, Jesus venceu o mundo. E quando ele fala desta paz, que coisa interessante. A paz de Jesus não é a paz do mundo. Uma paz, digamos, que costuma ser confundida como uma preguiça rançosa, como fala o Simão Pedro de Lima. Aquela preguiça que você não faz nada, fica o tempo todo de papo pro ar. Não é essa paz. A paz de Jesus é um comportamento, uma atitude, um sentimento que precisa ser desenvolvido. Então, por exemplo, se nós queremos que o nosso planeta passe realmente para ser um planeta de regeneração, nós temos que regenerar a nós mesmos. Se nós queremos a paz do mundo, teremos que trazer a paz dentro de nós. E tentarmos, à medida do possível, sermos esse instrumento que leve a paz. Que eu possa ser esse instrumento que leve a paz, que eu leve a união, que eu leve o amor, que eu leve a compreensão. E que a partir de hoje, nós possamos começar esse pequeno trabalho de pacificação dentro de nós. Agradeço uma vez mais o convite da casa, na pessoa do Marcos, na pessoa da Ana e de todos os corações queridos lá do GEAP, e só tenho realmente a agradecer todo o carinho, toda a vibração de paz e de harmonia que a gente sente neste momento. E agora vou convidar a vocês para que a gente possa fazer as nossas preces. E eu vou colocar também, aqueles que quiserem colocar um copo com água para ser fluidificado, vou colocar uma música aqui para as nossas reflexões, convidando então a todos, né, para que a gente possa fazer as nossas vibrações. Amado Mestre Jesus, bondosos amigos espirituais, estamos reunidos neste momento, nesta casa de oração e trabalho, reunidos em seu nome, na condição de seus aprendizes, aprendizes do Evangelho de Jesus. Ainda pequeninos, na condição de crianças espirituais. Mas vós mesmos disseste, Senhor, deixai vir a mim as criancinhas. E assim, Senhor, nos aproximamos de Ti na condição desses infantes pequenos, para receber esse seu abraço fraterno, caloroso,
que nos alivia o coração. Ó, querido Mestre, como é bom sentir o seu abraço fraterno, o seu aconchego, estarmos no seu colo, Senhor, nos dá a paz necessária para as nossas vidas. Sentimos-nos cada vez mais próximos de Ti, Senhor, nesses momentos. Que esses momentos possam estar sempre em nossos pensamentos. Lembrarmos desta prece, desta oração. Lembrarmos de Ti, querido amigo, que não nos abandona onde quer que estejamos, independente do que fazemos, independente do que somos. Está sempre ao nosso lado, divino amigo. E só temos a agradecer. Agradecer por tantas bênçãos, pelo dom da vida, pela oportunidade desta encarnação, pela companhia de amigos queridos, pela companhia dos nossos familiares, entes queridos a quem rogamos as vibrações neste momento. Rogamos também as vibrações, Senhor Jesus, para aqueles irmãos que estão passando dificuldades ao longo do caminho, seja pelas doenças decorrentes desta pandemia, irmãos outros que estão internados por outras doenças, que a equipe médica espiritual possa amparar todos eles neste momento e que nós possamos emitir as nossas melhores vibrações para esses companheiros, que eles possam receber essas vibrações, auxiliando na recuperação desses irmãos queridos. Lembrarmos dos médicos, enfermeiros, atendentes, aqueles que estão na linha de frente, lutando incessantemente com dores, com dificuldades, nesta batalha que parece não ter fim. Mas sabemos, Divino Mestre, que está no leme de nossas vidas, que está assim, no barco, conduzindo esta nau. Olhe, Senhor, também por aqueles que tiveram seus entes queridos levados pela desencarnação. Possa dar o consolo daqueles que aqui ficaram e o socorro para aqueles que chegarem à pátria espiritual, que às vezes chegam perdidos, mas que seus anjos guardiões, seus protetores possam estar ao lado deles, sabendo que cumpriram esta jornada, a jornada que todos nós passaremos um dia. Senhor, olhe pelos desamparados, pelos andarilhos do caminho que não têm um lar a voltar. Olhe também pelos órfãos, pelos velhinhos, pelos presidiários. Enfim, Senhor, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão, amiga, possa amparar esses corações aflitos. Que a equipe médica espiritual, na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, possa colocar o remédio, os eflúvios necessários nas águas que colocamos para que elas possam ser fluidificadas, se transformando em remédios segundo as necessidades de cada um de nós. E agradecidos pela esta oportunidade, deste reencontro com esses corações queridos que estiveram aqui conosco, ou que vão assistir depois este bate-papo, agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos, dizemos a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor, que assim seja. Agradeço uma vez mais o convite e desejo que tenhamos uma noite de paz, recheada de estrelas luminosas a nos envolver. Muita paz, muita luz e até uma próxima oportunidade, se a Deus quiser.